Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, o UOL entrevista um personagem muito conhecido da política brasileira. Ele já foi tudo, praticamente. Disputou a presidência da República, foi governador por 2 vezes, senador, deputado federal. E retoma o controle do partido que viu nascer num momento muito difícil. O partido encolheu bastante, deixou de ser o principal polo de oposição ao PT e à esquerda no Brasil, perdeu alguns quadros ao longo dos últimos anos. O desafio é reconstruir. E essa tarefa começa nesta quinta-feira. Hoje, nós vamos entrevistar o deputado federal, novo presidente do PSDB, novo de novo, eu diria, Aécio Neves. Meu caro, obrigada pela entrevista. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao UOL. Eu queria começar falando um pouco desse diagnóstico, né? O senhor já conseguiu entender como o PSDB saiu de onde estava em 2014, quando o senhor disputou uma eleição muito apertada contra a então presidente Dilma Rousseff, para onde ele está hoje? Tendo perdido espaços em São Paulo, na sua Minas Gerais. O que aconteceu? Daniela, um prazer enorme falar com você, com todos os ouvintes, todos que acompanham o UOL. Eu começo por dizer que, digo isso sem falsa modéstia alguma, que em 2014 o Brasil buscou um caminho que nos trouxe a esses dias sombrios de hoje, né? A utilização ilimitada, irresponsável e ilegal da máquina pública para viabilizar a candidatura da então presidente Dilma Rousseff levou à paralisia do governo, a 3 anos consecutivos de recessão no Brasil, algo que o Brasil só tinha visto na década de 20 do século anterior, e de lá para cá nós vivemos um processo de negação da política e um processo também duro de criminalização da política. Nesse vácuo surge um outsider chamado Jair Bolsonaro, vem com esse discurso que não era do establishment, que era fora de tudo, acaba herdando uma parcela importante dos votos do PSDB, que construiu a sua trajetória num confronto democrático, duro, mas saudável contra o PT, até porque somos até hoje opositores às práticas do PT, e vem o governo Bolsonaro, com todos os equívocos, né, cometidos por esse governo, uma parcela desse eleitorado volta ao PT e ajuda a dar a vitória ao presidente Lula, estreitando o centro. Mas o grande fato, Daniela, e a esse é que eu tenho me dedicado, pelo menos é o que eu percebo, cabe a nós tentarmos antever um pouco o que está por ocorrer, é que essa avenida do centro começa a ser reaberta. A partir do momento em que Bolsonaro já não é protagonista do seu próprio futuro e muito menos do futuro do país. E o próprio presidente Lula, independente do resultado da eleição, não será para o futuro, o PSDB reencontra o seu leito natural, o seu espaço de um partido programático, um partido que é liberal na economia, inclusivo nas suas políticas sociais, que defende uma política externa pragmática em favor dos interesses do Brasil e que faz uma oposição ao PT dentro das regras democráticas. Eu reassumo a presidência do PSDB no momento em que essa polarização, nós sabemos que no Brasil, Daniela, a política é feita muito em torno das pessoas, né? Ela é extremamente personalista, historicamente personalista, né? Desde Getúlio Vargas, passando por todos Juscelino, Tancredo, os próprios Lula e Bolsonaro. No momento em que esses dois personagens não são protagonistas do futuro, reabre-se um espaço para o PSDB voltar a ter um papel relevante na política brasileira. Pelo que eu estou entendendo, então, é um trabalho de longo prazo que vai atravessar 2026, porque o senhor coloca… Bolsonaro foi preso, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas o senhor coloca, independentemente do resultado das eleições de 2026. Em 2026, o PSDB vai fazer o quê? Eu já vi o senhor dizendo que não vai apoiar um candidato da família Bolsonaro. Mas e se Bolsonaro escolher um nome de centro, ou centro-direita ou direita, né? O PSDB avaliaria estar ao lado de um bolsonarista que não tenha o sobrenome do ex-presidente?
Não, vou ser muito claro. O PSDB tem a responsabilidade de discutir a possibilidade de termos uma candidatura ao centro, mesmo que não seja uma candidatura do PSDB. Inclusive, como fizemos na última eleição, quando foi, por um equívoco grave da então direção do partido, inviabilizado o lançamento de uma candidatura pelo PSDB. Nós apoiamos a candidatura, você se lembra da senadora Simone Tebet pelo PMDB. Temos sim que buscar reconstruir as forças de centro para fazermos a nossa oposição ao PT pelas discordâncias conceituais profundas, históricas que temos em relação à paralisia da gestão pública, ao aparelhamento da máquina pública sem limites, essa gastança desenfreada, essa política externa fincada, fundada em pilares ideológicos, detrimento do interesse do país. Tudo isso é possível, é a construção que temos que fazer. Mas se não houver, Daniela, talvez seja a primeira vez que eu fale isso, se não houver essa candidatura ao centro, se a disputa se resumir a um representante da família Bolsonaro, como alguns defendem, e a candidatura do PT do outro lado, por responsabilidade para com o país, o PSDB tem que pensar em apresentar também um nome à disputa presidencial. Essa não é a nossa prioridade. Nossa prioridade é fortalecer o centro. Mas se for uma necessidade, o PSDB, pela sua história e pela sua responsabilidade com o Brasil, não pode se furtar a pensar em ter um nome na disputa presidencial. E aí, então, eu queria fazer duas perguntas aqui. Tarcísio de Freitas é um nome de centro, que é o governador do estado de São Paulo? E o senhor consideraria ele um expoente do centro ou não? Porque a partir daí a gente consegue delinear melhor qual é a faixa, digamos, né, que o PSDB está disposto, qual é o sarrafo que o PSDB está disposto a percorrer sob sua presidência. Daniela, sua pergunta é absolutamente correta e dependerá fundamentalmente de como ele pretende se posicionar, que tipo de diálogo ele irá querer ter, se é que irá querer ter, se é que será candidato conosco. Ele está disposto a fazer uma construção programática ao centro, né? Nós temos que estar sentados à mesa com ele. Ele quer ser apenas um representante sem sobrenome do clã Bolsonaro? Muito dificilmente nós estaremos à mesa com ele. Então, as peças que vão se movimentar agora é que vão definir qual será o nosso caminho. Somos, repito, oposição ao PT, porque não acreditamos que os governos do PT vêm ajudando o país. Não temos familiaridade alguma com a pauta bolsonarista, até porque somos todos nós filhos da democracia. Eu talvez seja neto da democracia, né? Então esse é o valor para nós mais fundamental e importante de todos. Então vamos aguardar que as peças ao centro se movimentem, mas eu não afasto a possibilidade de o PSDB, ele próprio, repito, com a sua história, com o seu projeto de país, se colocar no centro dessa discussão. Perfeito. Vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nos últimos meses, eu diria, né? Porque o PSDB encolheu em tamanho de bancada, deixou o último candidato que teve chances reais, né, de levar a presidência da República em nome do partido foi o senhor em 2014. Em 2018 a coisa já havia ido para um outro lado, falamos sobre isso aqui. Mas agora, recentemente, o PSDB viu governadores saírem, quadros que estavam no partido há muito tempo. Qual que é o plano para remontar o PSDB em colégios eleitorais onde, historicamente, o partido teve papel muito importante? São Paulo, Geraldo Alckmin saiu, foi para o PSB, hoje é vice do Lula. Minas Gerais, o senhor governou por 2 vezes, fez Antônio Anastasia de sucessor e agora está lá Romeu Zema. Tem um plano específico? Por onde é que começa a reconstruir o partido nesses locais onde ele historicamente foi muito importante? Daniela, nós perdemos quadros, mas nós não perdemos a nossa essência, a nossa capacidade de pensar o país. E eu lamento profundamente, vejo até com muita tristeza, né, quadros históricos do PSDB que defenderam bandeiras para nós muito caras, serem seduzidos pelas circunstâncias do poder, né? Alguns pelo canto da sereia, né, que, segundo a mitologia grega, acaba trazendo infortúnio àqueles que se deixam seduzir. Eu diria que o PSDB passou por uma lipoaspiração. Nós estamos nos preparando
para voltar mais musculosos e com mais unidade para apresentar ao Brasil um projeto. Os governadores eleitos pelo PSDB, e eu lamento que tenham saído, inclusive eu defendo, o PSDB já apresentou essa ADI junto ao Supremo Tribunal Federal, que aqueles que são eleitos com fundo eleitoral, sejam governadores, sejam prefeitos, né, nós estamos falando de cargos majoritários, tenham a responsabilidade de cumprir esse mandato pelos partidos. Mas essa é uma discussão, em tese, para o futuro. Mas aqueles que resolveram optar por atender às suas próprias circunstâncias e abdicaram de estar conosco nesse projeto de país, eu acredito que terão no futuro mais perdas do que ganhos. O partido está unido hoje, eu chego à presidência do partido com a unanimidade dos apoios de todos os diretórios pelo país inteiro, com 2 projetos fundamentais. Vamos fazer uma bancada de pelo menos 30 parlamentares qualificados no próximo ano e vamos resgatar o nosso discurso. O PSDB, Daniela, não pode ser quantificado, mensurado, medido apenas pelo número de prefeitos, de vereadores, de governadores. Já tivemos todos, já fomos o maior partido do Brasil em todos esses quesitos. O que nós temos é que readquirir a nossa capacidade de nos conectarmos com cerca de metade da população brasileira que vem votando não, que não é nem Lula nem Bolsonaro. Uma grande parcela da população brasileira vota no Lula porque tem horror ao Bolsonaro e vota no bolsonarismo porque tem horror ao Lula. Nós temos que dar a essas pessoas a possibilidade de votar a favor de um projeto novo de Brasil. E qual o partido político que passou por essas dificuldades e realmente tivemos perdas durante esse caminho, mas que não se curvou, seja o governo bolsonarista, seja o governo lulopetista? É o PSDB. Esse é um ativo político, para nós extremamente valioso. Vamos com menos parlamentares, com menos governadores, mas vamos na direção correta. Porque nem sempre, Daniela, o caminho mais fácil, escolhido por alguns, é aquele que os levará mais longe. Eu não tenho como conversar com o senhor sem passar por esse assunto, porque é importante até dar para o senhor o espaço de explicar o que aconteceu, né? Muita gente entende que a gravação, né, feita ali pelo Joesley na esteira do escândalo da JF foi determinante para que o PSDB perdesse um pouco do Vestal. Eu queria que o senhor explicasse em que pé estão esses processos. O senhor sempre me atualiza, mas quem está em casa talvez não acompanhe. E quando o senhor fala de criminalização da política, o senhor acha que o partido também foi um pouco vítima disso? Explica para quem está em casa em que pé estão esses processos e qual é a avaliação que hoje, olhando com distanciamento, o senhor faz desse episódio. Vamos lá. Tanto eu quanto o presidente Temer fomos vítimas de uma gravação ilegal de um cidadão onde não houve em nenhum momento qualquer questão pública envolvida, uma relação privada, mas uma gravação que me constrangeu, nos constrangeu a todos. Isso virou um inquérito, esse inquérito virou um processo, foi julgado pela polícia, julgado pela justiça, no inquérito encaminhado pela Polícia Federal, e eu, assim como o presidente Temer, fomos absolvidos de todas as acusações, porque esse mesmo cidadão, sempre muito próximo aos governos do PT, ele conseguiu, numa articulação, numa armadilha canhestra, retirar tanto eu, que havia perdido por muito pouco as eleições e muito naturalmente poderia ser o candidato em 18, quanto o presidente Temer do jogo político. Podia também ele ser uma alternativa. É preciso, Daniela, que com serenidade, agora já mais distante dos fatos, façamos uma análise a quem interessava isso, né? Acusações infames que se mostraram absolutamente falsas na justiça, e esse próprio cidadão das gravações, candidamente na justiça, chega para dizer que jamais teve comigo qualquer tipo de relação imprópria, que havia sido um grande engano, e eu fui absolvido de tudo. Eu não tenho hoje, Daniela, nem multa de trânsito para pagar. E é com esse vigor de quem acredita na política, de quem enfrentou essas dificuldades todas, que eu estou aqui para dizer que fomos, sim, vítimas de uma armadilha perversa que ajudou a tirar da disputa política 2 atores extremamente importantes. Essa absolvição apaga o passado? Não apaga, mas como eu conheço a minha história, o que eu fiz
por Minas Gerais, o que eu fiz no Congresso Nacional, como presidente da Câmara, como líder do governo Fernando Henrique, eu estou hoje de pé, com o mesmo vigor, com a mesma determinação para dizer que eu ainda tenho uma contribuição, e o PSDB ainda tem uma contribuição muito grande a dar ao Brasil. E o tempo vai conseguir explicar de forma clara quais eram os reais interesses envolvidos em toda aquela perversa e criminosa armação. E quem diz isso é a própria justiça, e repito, onde foi absolvido por unanimidade, não tendo mais nada a responder. Deixa eu trazer um pouco aqui o tema dessa semana, né? E, bom, talvez dos próximos muitos anos, acho que a história vai se ocupar ainda de depurar um pouco o que aconteceu. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso, o processo dele transitou em julgado. Primeiro ex-presidente preso por tentativa de golpe de Estado. Generais de 4 estrelas presos por tentativa de golpe de Estado. Queria saber como o senhor e o partido acompanharam aí o desfecho dessa história, né? Havia uma discussão, inclusive, sobre fazer um projeto que tratasse de redução de penas. Como é que o senhor avalia o desfecho, em especial da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, com requinte, né, de crueldade? Aquele vídeo no qual o ex-presidente aparece explicando o que fez com a tornozeleira é, de fato, até para termos de Brasil, é de um inusitado que eu sinceramente não imaginava. É quase que inacreditável, Daniela, esse enredo, né, que nós estamos vivendo. Talvez se fosse um filme não fizesse tanto sucesso, porque ia ser considerado um excesso de ficção. Mas é um marco definitivo na democracia brasileira, né? Cabe a mim avaliar se a pena foi maior ou menor, excessiva ou não, né? A decisão da justiça está aí, né? Os acusados tiveram a oportunidade de se defender e as condenações foram impostas e as penas estão sendo cumpridas. O que eu me esforço para fazer, André, é para virar essa página, porque o Brasil não é Lula e Bolsonaro apenas, o Brasil é muito maior do que isso. Esse episódio, para mim, ele agora termina com o cumprimento das penas. E qual que é a agenda do Brasil real? Porque o governo do PT também surfa nessa agenda. O governo do PT interessa que essa polarização se eternize, porque deixa de haver espaço, Daniela, para discutir os reais problemas do Brasil, o que está acontecendo com a educação do Brasil hoje, o que está acontecendo com a saúde pública, a questão ambiental, enfim. O nosso papel agora é, respeitando a decisão da Justiça, lamentando que tenhamos chegado, né, a esse ponto, né, é triste para o Brasil, né, que nós tenhamos chegado a esse ponto, mas fica claro que a democracia é um valor absoluto, as instituições permanecem todas elas absolutamente sólidas. A grande dificuldade que nós vamos ter agora, talvez seja esse o maior dos desafios, é encontrar uma agenda para o Brasil que não seja quem interessa nem ao governo Lula, nem ao governo, nem ao bolsonarismo, seja aquela que interessa aos brasileiros. Então, virar essa página é um desafio ao qual todos nós devemos nos dedicar profundamente. Vamos ter talvez, nas próximas semanas, voltar uma discussão sobre uma questão da dosimetria de penas, mas que agora eu considero prejudicada pelos últimos acontecimentos. Porque quando essa discussão surgiu lá atrás, e eu participei dela, o que buscava-se é compreender que aqueles que tiveram uma participação absolutamente lateral naqueles episódios e foram condenados a 12, 15, 17 anos de prisão, pudessem ter uma diminuição das suas penas. O difícil agora é retomar essa discussão com a lógica desses atores menos relevantes, né? Porque qualquer medida nesse sentido agora acaba sendo direcionada ao ex-presidente e aos que montaram, financiaram e praticaram esses crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, se eu bem entendi, o senhor já não vê mais ambiente para tratar desse assunto, pelo menos num futuro muito próximo, por conta da prisão e do trânsito em julgado, do fim do processo de Bolsonaro e dos militares, além do Anderson Torres, que era delegado e também estava envolvido na trama. É isso, né?
Eu acredito nisso, porque quando começou essa discussão, e eu participei dela, como você sabe, né, o foco era exatamente criar um clima de distensionamento no país, buscando permitir que retomassem suas vidas, mesmo que condenados, com penas ou com medidas alternativas, aqueles que estavam naquelas manifestações e tiveram penas enormes a cumprir. Hoje, eu acho que seria muito pouco compreensível nós retomarmos esse tema, porque a lógica passa a ser atender ao interesse do ex-presidente da República. Perfeito. Portanto, não acredito que seja uma agenda para os próximos dias ou para as próximas semanas. Perfeito. Porque o Congresso, você sabe bem, ele não se movimenta, ou raramente se movimenta, contra o sentimento médio da opinião pública brasileira. Deixa eu trazer, então, aqui um outro tema. O senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, né, um ator aí do centro, disse que só apoiará um candidato que viabilizar a anistia a Bolsonaro e aos demais. O governador Tarcísio de Freitas, em tese, já se comprometeu com a anistia, se for candidato à presidência e se eleger. Esse é um ponto que poderia fazer o partido se afastar ou validar algum tipo de candidatura? O PSDB toparia endossar um governo que anistiasse quem tentou golpear a democracia, segundo o Supremo Tribunal Federal? Eu acho que essa é uma discussão inócua. Esse é um tema que não existe. A anistia já foi declarada e reiteradamente reafirmada por ministro do Supremo Tribunal, ela é inconstitucional. Né? Não se pode anistiar aqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito ou que planejaram, praticaram, financiaram golpe de Estado. Não existe, a meu ver, no horizonte real do Brasil, né, verdadeiro, essa possibilidade de anistia, mesmo que seja proposta por um presidente da República, porque o Supremo a considerará ilegal, inconstitucional. Portanto, o que eu espero é que nós possamos ter, sim, uma candidatura que venha discutir o Brasil, que tem apoios mais à direita, isso para nós não é relevante, mas com a qual nós possamos nos identificar, que nos ajude a propor algo diferente do que está aí. Eu vou repetir, Daniel, a frase que eu disse: o Brasil é muito maior do que Lula e do que Bolsonaro, e nós estamos paralisados por essa polarização fratricida que só interessa aos dois polos, não interessa ao conjunto dos brasileiros. Por isso, eu acredito que o PSDB volta para ter um papel muito relevante nesse processo. Deputado, eu quero muito agradecer a nossa conversa. Desejo muito boa sorte ao senhor no trabalho de reestruturação do partido. E, claro, a gente vai estar aí acompanhando como temos feito nas últimas décadas, e são muitas décadas, né? Porque o deputado Aécio Neves começou como ajudante de ordens do avô dele, Tancredo. Então, assim, viu a redemocratização e quase viu a democracia ir pro buraco, hein? Já pensou? Mas vamos embora. Obrigada, boa sorte, bom trabalho. Obrigado. São 40 anos de mandatos consecutivos, Daniela, né? É mais do que eu merecia. Beijo grande. E o PSDB vai voltar a ser importante no Brasil, pelo bem do Brasil. Grande abraço. Tchau, até mais. A você que acompanhou a gente aqui, eu também agradeço muito. Até a próxima. Uau!